Olá a todos, daqui Rui Bastos em mais um vídeo para o canal RBTT. Espero que estejam todos bem aí desse lado do ecrã, por aqui tudo tranquilo. Tenho uma novidade para vos mostrar neste canal de tecnologia, mas antes de o fazer, vou-vos convidar a fazer uma reflexão. Vós que gostais de fotografia, em 2025 e de há uns 20 ou mesmo 30 anos a esta parte, quantos de vós imprimiram sequer uma só fotografia? Quantos de vós, no seu cotidiano, partilharam imagens nas redes sociais? Partilharam imagens com a família, com os amigos, com as namoradas ou os namorados, em trabalho com o vosso chefe? Quase todos, certo? Têm alguma noção da quantidade de imagens que foram? Pois bem, dessa quantidade de imagens, quantas deixaram de ser ficheiros? Passaram a físico, algo palpável, algo registado num papel brilhante que pode ser inserido numa moldura e exposto. Não interessa se de forma pública ou no topo da vossa mesa de cabeceira, onde poucos ou quase ninguém lhes consegue pôr a vista em cima. Atenção! Nada contra os ficheiros, eles são maravilhosos, são editáveis, são partilháveis de várias formas. Podem ser convertidos para se poder aproveitar o seu uso dentro de diferentes plataformas, sistemas operativos, como quase que a dizer não haver limites nem obstáculos a que a mesma seja visualizada nos Estados Unidos ou na Índia, quer num telemóvel ou relógio, quer num Mac ou num Android. Uma fotografia impressa não sai daí. É aquilo e mais nada. E tem de lutar contra o tempo. Algo que estar armazenado num disco rígido ou numa memória interna de um dispositivo garante conseguir combater contra o papel. Falamos de longevidade. Quantos de vós tiveram efetivamente uma imagem nas mãos? Seja ela a vossa imagem preferida, seja ela uma imagem importante no contexto de trabalho ou até mesmo dependendo da conjuntura social em que estavam inseridos à data do acontecimento, impressa, que desse para pendurar em algum lado, ao invés de ser mostrada num qualquer ecrã, quer de computador, quer de telemóvel ou mesmo televisão. Pois eu próprio, eu não vou aqui revelar a minha idade, pois não interessa a ninguém. Aliás, não interessa a mim próprio. Não vou dizer que sou velho, mas também não posso propriamente dizer que estou no pico da minha juventude e durante estes anos todos, principalmente após me ter apercebido adorar o audiovisual, aliás, diga-se de passagem, ser já um pouco tardia essa descoberta amorosa pelo audiovisual. Não me recordo de... Aliás, até me recordo de uns episódios nos meus tempos de liceu. Bom, para quem não me conhece, eu venho do mundo da música, pelo que a minha juventude foi revisada em formação musical e performance de instrumento musical, neste caso piano, sendo que é já numa idade mais avançada a que eu vou então descobrir a fotografia e o vídeo. Voltando à história anterior, nos meus tempos de liceu eu tive durante pouco tempo, pelos motivos que irei explicar mais à frente, uma Minolta. Câmara que me foi dada pelo meu irmão e que fora usada por ele nos anos 80, salvo erro, e que depois foi deixada numa gaveta, muito provavelmente pelos mesmos motivos que eu depois a iria deixar numa gaveta também. Eram tempos muito chatos para quem queria descobrir a imagem. Eram tempos em que havia rolos fotográficos que de forma alguma podiam apanhar luz e que tinham de ser deixados numa casa de fotografias para serem revelados depois de se pagar um valor pecuniário, o que era extremamente desagradável, quer pelas minhas posses financeiras na época de ser um simples estudante, quer pelo princípio de se simplesmente não saber o que desse rolo fotográfico iria sair. E, consequentemente, se esse valor pecuniário pago na casa das fotografias iria valer a pena na revelação das imagens ou não. As câmaras não tinham um ecrã, pelo que era impossível termos uma pré-visualização das condições com que a lente estava a lidar com, nem tampouco o resultado final daquilo que acabáramos de captar.
No entanto, e curiosamente, eram também tempos em que, indo buscar aquele envelope cheio de fotografias impressas a uma determinada hora, num determinado local, tínhamos esses mesmos amigos captados nas imagens, todos juntos, excitados e curiosos por aquilo que já todos sabiam de antemão ser umas tristes figuras que todos alegremente nos tínhamos proposto dias antes realizar. Criava uma inegável atmosfera de união, porém também de quase ódio, neste caso quase sempre pelo fotógrafo, que falhara o foco ou mesmo o momento certo daquilo que era suposto ter sido captado. Aquilo que o olho captava, assim ficava, e nada feito. Não se podia editar, nem alterar, fosse o que fosse. Pelo que eram tempos péssimos para tirarmos montes de fotos para tentar melhor, fosse o que fosse. Hoje, se uma foto não sair como queremos, tiramos outra. Nesses tempos, nem por isso. Bom, com a evolução dos tempos foram surgindo dispositivos cada vez mais compactos, mas mais importante ainda, novas tecnologias, como o caso do papel térmico, que pode ser impresso sem tinta. Aliás, agora que falamos em tinta e regressando novamente uns anos atrás, a tinta era mesmo o nosso maior pesadelo. Ainda e antes sequer de falarmos em fotografias, vieram aquelas impressoras a papel folha A4 que todos gostávamos de ter juntos do nosso PC. Recordo-me ter investido uma vez um bom valor pecuniário numa das melhores e mais caras impressoras da época e que, à data, imprimia a cores. A tinta, ou melhor, os tinteiros, tiravam-me o sono à noite na hora de ir para a cama. Isto porque dos cinco tinteiros com que a mesma operava, se por acaso um dos tinteiros ficasse vazio, por exemplo o tinteiro do azul, toda a impressora deixava de operar. Nem que eu quisesse imprimir a preto e branco, nada funcionava. Um verdadeiro pesadelo que invariavelmente levava a que o dispositivo em causa acabasse por ficar parado sem ser usado. O motivo pelo qual adquiri essa impressora, que era o facto de desejar imprimir as capas dos livros que lia na altura a cores, tal e qual os livros originais, deixou de fazer sentido. Mesmo o tipo de papel disponível evoluiu. Toda uma nova geração de papel permitiu-nos adotar formas de impressão que nesses anos não eram possíveis de se fazer. E isso leva-nos à questão inicial, que é se, em 2025, não podemos revisitar, sem gastar as fortunas de antigamente, os prazeres de antigamente, que são termos a possibilidade de ter na mão uma fotografia com qualidade, ou seja, a qualidade que as câmaras de hoje nos permitem captar. E é aqui que entra a Canon Selfie na sua versão CP1500. Começo por dizer que dentro da caixa impressora, e já viram o tamanho da impressora? Vem, além do dispositivo em si, o alimentador do papel fotográfico, que, como mais à frente irão perceber, é comprado à parte, devido precisamente ao pesadelo que falei atrás, os tinteiros e os cabos que irão converter a corrente elétrica que temos em casa de forma a fazer a impressora funcionar. Nesta caixa temos as folhas de papel fotográfico e os respectivos tinteiros, que estão designados e preparados para pintar aquele número de folhas de papel e nada mais. Temos a possibilidade de imprimir 108 fotografias e temos para isso 2 tinteiros que imprimem 54 fotografias cada. Assim, não há desperdício de cores usadas a mais e outras a menos. Ideal! Assim que pegamos na impressora pela primeira vez e nos apercebemos de quão leve e portátil a mesma é, tratamos de a preparar para poder ser usada. Para isso, começamos por colocar o papel fotográfico na sua posição correta, que é com a parte brilhante virada para cima na bandeja alimentadora, e a inserimos na impressora, abrindo para isso a porta frontal da mesma. Depois disso, há que ligar a corrente. Sem corrente elétrica, a mesma não funciona. Será essa a única possibilidade? Caramba, com tal portabilidade era o ideal se a mesma funcionasse de forma autónoma das fichas da corrente elétrica, não era?
Bom, e já iremos falar disso mais à frente. O próximo passo é inserirmos na porta lateral direita, sim, não faltam portas nesta impressora, a cassete com a tinta. Sem tocarmos na fita amarela da cassete, a mesma tem uma seta indicadora da posição correta a ser inserida na impressora. Contudo, eu acabei por tentar descobrir por mim próprio, o que me levou um pouco mais de tempo que deveria ter levado, mas lá cheguei a bom porto. Depois de a ligar pela primeira vez, a primeira instrução a ser dada à impressora é a língua em que queremos que a mesma opere, para logo de seguida a mesma nos dar um QR Code de forma a fazermos o download da aplicação da Canon, que depois irá servir de gestora da mesma. E é por essa aplicação que iremos poder imprimir fotos diretamente do nosso telemóvel. De seguida, o registro da impressora no site da marca. Depois da mesma se conectar à nossa rede Wi-Fi, ela trata sozinha de registar a impressora, de forma a que a marca saiba que esse modelo começou a funcionar. Assim, ficam salvaguardadas regras de garantia para quem compra e regras de proteção, se algum dia alguém tiver a infeliz ideia de nos roubar a impressora. Assim que o menu inicial da impressora aparece no ecrã, sabemos que estamos prontos a entrar em ação. No telefone aparecem várias possibilidades de impressão, tendo-me chamado a atenção a possibilidade de imprimir fotos de identificação, como antigamente fazíamos nas casas de fotografia, numa folha, uma série de 8 fotos, todas iguais, com fundo liso, para serem usadas em documentos de identificação. Mais uma vez, recuei uns anos atrás. Também surgem possibilidades relacionadas com as redes sociais, como por exemplo as colagens, em que podemos juntar várias imagens de vários formatos diferentes numa só foto. O formato aqui usado é de 4 por 6 polegadas, também conhecido por 10 por 14.8 cm. É um formato conhecido por Postcard Format, ou seja, formato de postal dos Correios. Vemos imensos exemplos desse formato nos locais de venda de recordações, nos locais de turismo. A partir daqui é só escolher quantas fotos queremos imprimir. Eu, neste caso, escolho imprimir 4 imagens. Uma minha, depois com a minha mãe, com uma grande amiga minha e, por fim, uma imagem da minha gata. Este é o momento em que vos vou mostrar a impressão em tempo real, para que possam ter uma ideia do tempo que demora a imprimir uma imagem. Estamos a falar de quase 1 minuto. Não chega a isso. Penso que 50 segundos. A impressão, como podem ver, é feita em 4 passagens, sendo que na primeira passagem só aparece a cor amarela, na segunda uma mistura do que está impresso com a cor magenta, vindo depois o azul e por fim a camada final, que se chama de acabamento, se bem que na impressora aparece a indicação de que se trata de brancos. Digo isto porque em cada uma das fases a impressora indica isso mesmo, qual a cor que está a ser impressa. Cada fotografia impressa traz bordas nos seus topos, superior e inferior. Não há casos em que todas as imagens tenham bordas. Aliás, pode-se escolher na aplicação se queremos ou não que a imagem saia com bordas. Estas são sem bordas, pelo que, dobrando os topos da imagem, consegue-se destacar estas tiras que estão a ver nas imagens do vídeo. Isto permite que possamos pegar nas fotos sem corrermos o risco de colocar as nossas impressões digitais nas mesmas e depois de removidas colocadas numa moldura em todo o seu esplendor, aproveitando assim o máximo de espaço disponível no papel impresso. A aplicação também permite uma série de funções que se resumem à edição da imagem antes mesmo de a imprimir. Além de a podermos rotacionar, transformar e mesmo editar as cores e contraste da imagem em si, conseguimos guardar modelos preferidos e formatos mais usados, ideal para quem usa muitos formatos das redes sociais. Portanto, mesmo tratando-se de uma fotografia impressa, o resultado das edições antes da impressão podem ser usados para serem partilhados nas redes sociais. É caso para se dizer que se trata de uma fusão entre o antigamente e aquilo que se diz ser moderno e atual.
Como em qualquer fotografia, uma das principais preocupações de qualquer fotógrafo é a cor da pele da pessoa retratada. Se as mesmas não forem favoráveis e minimamente realistas, vai tudo ao ar no que às opiniões diz respeito. Aqui chama a atenção para a capacidade que esta impressora tem de poder dar a cor certa às pessoas. Na imagem em que estou com a minha mãe, criei propositadamente uma atmosfera mais fria, com uma maior acentuação nas tonalidades mais azuladas, que se refletem nas cores à nossa volta. E mesmo assim, não vejo os tons de pele muito penalizados por isso. Já no exemplo da minha imagem, quis um ambiente mais quente e com a maior presença dos tons amarelos. O que se nota, mas, mais uma vez, sem estragar o meu tom de pele. Aliás, os meus olhos mantiveram a cor verdadeira, ao invés de se tornarem mais verdes do que o que são na realidade. Resultado da tonalidade amarelada sobreposta ao tom azulado que os mesmos têm. Outro exemplo a ser destacado, continuando a falar dos tons de pele, aqui nesta imagem em que estou com uma amiga muito especial, nota-se o trabalho fiel que a impressora realiza no que diz respeito à cor da pele de cada um. Quanto à minha gata, bem, esta imagem serve o propósito de mostrar a definição e capacidade de impressão. Em pormenores como o pelo do animal, bem como neste caso, nos bigodes do mesmo, não há nada a dizer. Aquilo que o ficheiro original traz, aquilo que a impressora imprime. E isso vale tudo na hora de escolhermos onde gastar o nosso dinheiro. Penso que tenha algo mais a acrescentar. E, mais uma vez, relacionado com as evoluções tecnológicas que temos em 2025 ao nosso dispor. Na parte de trás da CP1500 da Canon há mais uma porta. Mais uma! Bem, na realidade, neste caso, nem é tanto uma porta, é mais uma tampa, que revela a capacidade de se poder inserir nela uma bateria, o que faz desta impressora um dispositivo realmente portátil, capaz de imprimir em qualquer lugar. A lista de conectividades não se fica pelo Bluetooth e o Wi-Fi. Também há a possibilidade de se inserir um cartão de memória tirado diretamente da câmara fotográfica e com isso visualizar as imagens escolhidas antes da impressão propriamente dita. Além disso, podemos também conectar um portátil via USB-C e com isso podemos editar as imagens no Lightroom antes de as enviarmos para impressão. Podemos ligar também a câmara diretamente à impressora por este mesmo cabo USB-C. Enfim, possibilidades não faltam. Mas para mim, a melhor opção é mesmo a partilha via telemóvel. Desta forma, podemos captar as imagens com a câmara fotográfica, enviar as imagens da câmara para o telemóvel, editarmos o que seja preciso editar no mesmo e depois simplesmente enviar sem cabo para imprimir. Penso que este é o melhor processo de todos, a não ser que tenhamos a certeza que as imagens captadas pela câmara fotográfica sejam tão boas que não precisem de qualquer tipo de ajuste antes da impressão, o que também acontece. Enquanto houver escolhas, estamos seguros. Deixo os links em baixo com acesso direto a todos os produtos aqui anunciados, informando que tudo o que aqui foi visto foi comprado com o meu dinheiro, portanto sem qualquer tipo de patrocínio. Mesmo os links são sem qualquer tipo de referência. Servem mesmo só para vos facilitar o acesso a estes produtos e nada mais. Bem, e com isto chegamos ao fim deste vídeo antes que o mesmo se torne demasiado longo. Gostaram da sugestão? Gostaram do conteúdo? Espero que sim, que tenha sido informativo e de entretenimento educativo. E com isso, deixem um like se gostaram ou um subscrevo se adoraram. Vejo-vos no próximo vídeo. E como digo sempre no final dos meus vídeos, see you soon!